Glória a Deus. Repete comigo, diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta. Meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família, nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco, dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Diga: o diabo não presta. Amém. O pessoal do louvor pode ficar aí. Amém. Vocês vão ficar aí um tempinho. Pode ficar aí no cantinho ali que vocês vão participar bastante hoje do culto. Amém. Deus colocou uma palavra no nosso coração, irmãos. Desde ontem nós tivemos uma reunião aqui com líderes e liderados. E nós estávamos ajudando eles e ensinando eles. E também a gente quer despertar você para isso, para que você entenda que o mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus de hoje. Você diz amém, mas muitas vezes você não reconhece nem Jesus na sua frente. Assim como pessoas não reconheceram Jesus como Filho de Deus há 2000 anos atrás, você acha que você reconhece todas as vezes que Jesus está na sua frente? E Ele está na sua frente muitas vezes todos os dias, falando com você. Só que Deus, irmãos, Ele usa Jesus através da vida de pessoas. Só que muitas vezes a gente não percebe. Às vezes Jesus está falando na boca de uma criança. Às vezes Jesus vem com uma aparência, com uma pele negra. Às vezes Jesus vem com uma aparência sem cabelo. Às vezes Jesus vem com barba. Às vezes Jesus vem através de uma mãe, através de um pai. Às vezes Jesus vem através de uma autoridade. Só que muitas vezes a igreja ela não está sensível o suficiente a algumas pessoas para interpretar e saber quando é Jesus e quando não é. Pastor, isso é conversa? Não é não. Há 2000 anos atrás, depois que Jesus ressuscitou, Ele estava andando no caminho de Emaús. E os discípulos estavam conversando sobre Jesus. Jesus do lado, perguntando: está falando de quem? Rapaz, está falando de Jesus, ó. E eles falando tal, e Jesus do lado. E eles não perceberam que era Jesus. Não perceberam. Sabe, irmãos, cuidado para você não estar do lado de Jesus e não perceber que Jesus está do seu lado. A gente fica na rotina do dia a dia e desconsidera, às vezes Jesus está falando através do seu esposo, através da sua esposa. Eu não estou falando que é toda hora Jesus falando com você não, mas muitas vezes, irmãos, como é que você vai conseguir interpretar a hora que é Jesus e a hora que não é? Só se você conhecer Jesus. Se você conhecer a palavra, você vai conhecer Jesus, e se você conhece Jesus, você sabe quando é Ele que está falando, porque Ele usa pessoas. E às vezes pessoas desconsideram o que está sendo falado. Já imaginou, irmãos? Pode ser Jesus falando com você aqui hoje. E Ele veio num formato de careca e de óculos. E aí vai chegar no céu e falar assim: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. Mas eu falei tanto com você e você não me ouviu? Porque você olhou para o homem. Você não estava sensível o suficiente para entender que era eu falando através dele. Que embora eu use homens, as palavras elas vão cheias do Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que é muito importante para você. Para mim, um dia, e todos os dias nós precisamos rever esse tema. É o caminho do arrependimento. Olhe para quem está do teu lado, diga assim: o caminho do arrependimento. Não diga com mais emoção, diga assim: o caminho do arrependimento.
Diga mais empolgado, diga assim, o caminho do arrependimento. Sabe, irmãos, existe um caminho do arrependimento e nós, muitas vezes, irmãos, precisamos trilhar esse caminho e nos arrepender de coisas e de muitas coisas que são feitas e muitas vezes, eu quero falar com você, quero fluir nisso aqui hoje à noite. Primeiro eu quero entender com você, para que você entenda o que é arrependimento. Arrependimento no grego, essa palavra é metanoia, é uma mudança de mentalidade e uma mudança de atitude, de ação, é uma mudança de destino, é uma mudança de direção. Então, não existe arrependimento sem mudança. Eu vou dar um exemplo para você. Deixa eu perguntar aqui. Vou chamar um ajudante aqui. Vem para cá, Luan, por favor. Glória a Deus. Eita, rapaz. Deixei cair aí. Obrigado. Valeu. Ô, Luan. Vem pra cá. Rapaz, desculpa aí. Eu tô arrependido que eu deixei cair no chão. Foi sem querer. Eu tô arrependido de verdade, cara. De verdade. Tô muito arrependido, cara. Cara, você não sabe como eu tô arrependido, cara. Eu vou até chorar, cara. Eu choro. Tanto arrependimento, cara. De estar arrependido, de estar... Porque eu fiz isso. Aí eu tô arrependido, cara. Sabe, tô muito arrependido. Cara, eu tô me sentindo mal, cara. Tô arrependido, Luan. Sabe o que é isso? É o que muitas vezes a gente faz com Deus e até com o próximo. A gente fala que está arrependido, mas não deixa de fazer. A gente fala que está arrependido, mas não muda a atitude. A gente fala que está arrependido, que chora, que está com remorso, e fica emocionado e fala que eu vou me matar, eu vou isso, eu vou aquilo, é aquela coisa toda, mas não muda a atitude. Sabe, Luan? Me perdoa, cara, porque eu fiz isso aqui e eu prometo para você que eu não vou fazer mais. Amém? Eu mesmo ter a oportunidade, eu não vou fazer mais. Amém? Obrigado, perdão. Amém? Glória a Deus. Aí você muda a atitude e agora você não faz mais isso. Amém? Amém, irmãos? Obrigado, Luan. Amém? Isso é uma maneira simples de você entender o que é arrependimento, irmãos. Arrependimento não é você ficar falando que está arrependido. Eu estou arrependido. Tem muita gente que chega para a gente, pastor, eu estou arrependido, mas não muda. Isso não é arrependimento, irmãos. É remorso, é sentimento. Porque arrependimento tem a ver com decisão. O seu sentimento não quer parar de fazer. Mas uma pessoa que está arrependida de verdade, ela decide não fazer mais. Ela decide mudar, converter. Ela estou indo por um caminho, eu fiz uma conversão e agora estou indo para outro lado. O nome disso é arrependimento. Sabe, mas muitas vezes a gente não sabe, irmãos, nem arrepender do quê? Porque a gente se acha tão superior, ou tão perfeito, ou que acha que não erra, que acha que é melhor do que os outros. Talvez você ache que é melhor do que o irmão que está do teu lado. Talvez você, marido, ache que é melhor do que a tua esposa. Talvez tua esposa ache que é melhor do que você. Talvez filho ache que é melhor do que o pai. Ou até um irmão aqui na igreja ache que é melhor do que o outro. Talvez um empresário aqui ache que a empresa dele é melhor do que a outra. E sabe, irmãos, quando a gente entende que a gente precisa se arrepender de algumas coisas e mudar a atitude, não é só falar, não é só de boca, é uma decisão mesmo. Amém? Mateus, capítulo de número 4, verso de número 17, vamos ler sobre isso. Algumas coisas que estão na Bíblia sobre isso. Mateus 4, 17, está escrito assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Quem passou a pregar e a dizer? Diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus. Quem está falando é Jesus, irmãos. Ele está falando assim, olha:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus, ele pregava e ele falava isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deixa eu falar para você: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu tenho plena convicção de que se você tivesse a convicção de que fosse Jesus falando aqui, você ia falar um amém mais forte. Esse amém ia ser mais convicto. Mas é justamente isso, às vezes, irmãos. Pode ser que seja Jesus. E a pergunta que eu faço para você: tá certo, se não for Jesus falando para você hoje, se arrependa, já é uma coisa muito boa. Se for um discípulo falando para você, é uma coisa muito boa. Mas já imaginou se é Jesus falando com você para você se arrepender? Já imaginou se for? Pode ser só o discípulo. Mas e se for Jesus? Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, Ele está no meio. Tem mais do que 2 ou 3 aqui. E eu quero falar sobre alguns tipos de arrependimento que a gente precisa ter. Lá em Atos, capítulo de número 3, verso de número 19, fala de um arrependimento pessoal. Nós precisamos nos arrepender de coisas pessoalmente, de coisas pessoais. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos o quê? O que vai cancelar os seus pecados, irmãos, é o seu arrependimento e a sua conversão. Isso cancela o pecado. Porque tem gente, irmãos, que quer que o pecado seja cancelado, mas ele não quer mudar de atitude. Ele não quer mudar, ele não quer se converter. Mas ele quer o pecado cancelado. Deixa eu falar uma coisa para você: não é cancelado. Vai continuar, porque ele está falando isso aqui, está na palavra. Porque o contrário também é verdadeiro. Se ele está falando para você assim: olha, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, o contrário também é verdadeiro. Se eu não me arrependo, se eu não me converto, os meus pecados não são cancelados. E é importante você saber disso. Um arrependimento pessoal. Porque tem coisas, irmãos, que é só você e Deus que sabe. Tem coisas que seu marido, sua esposa não sabe, seu pai, seu filho, as pessoas não sabem. Eu não sei sobre a tua vida, o que você pensa. Mas Deus sabe. Tem pecados que você cometeu que está guardado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. Esse é o caminho. Vamos falar sobre mais algum tipo de arrependimento. Em João capítulo de número 3, verso de número 18, João 3,18, fala sobre arrependimento da incredulidade, irmãos. Eu não sei se você, talvez, esses dois mexem muito, porque você sabe que você erra, e às vezes você olha assim, você fala assim: rapaz, eu sei que eu erro, mas tem pessoas que não sabem que erra por ser incrédulo, por não acreditar. Vamos lá? Eu chamei João 3,18. Vamos lá. A gente vai ler aqui na Bíblia, João 3,18. Quem nele crê não é julgado. É quem o quê? Nele não é julgado. Lembra sempre disso, o contrário é verdadeiro. Quem não crê vai ser. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes nos arrepender da incredulidade, de não acreditar. Sabe quando Deus fala assim: olha, Deus tem uma palavra para você, olha, meu filho, minha filha, vai dar certo. Quando você fala assim: será, pecou, precisa se arrepender. Qual arrependimento? Qual que é a atitude? Mudança de atitude, a conversão. Então, a partir de agora, você passa a crer naquilo que Deus falou para você. E passa a confessar isso, e passa a falar isso. Amém? Precisa mudar, irmão. Precisa mudar as coisas. Um arrependimento genuíno tem mudança. Um arrependimento pessoal, quando você se arrepende pessoalmente,
Então você olha que você está fazendo coisa errada e você precisa se arrepender e se converter. E você converte, você muda os seus caminhos. Mas também, irmãos, direcionado à sua fé, você precisa... Olha para você ver, abre a mídia comigo aí. Hebreus capítulo de número 3, verso de número 12. Hebreus 3, 12. Olha para você ver como que Deus, ele enxerga essa questão da incredulidade. Aquelas pessoas que não crê. Olha como ele entende. Tende cuidado, irmãos. Tem irmão aqui? Tende cuidado, irmãos. Jamais, diga jamais. Diga jamais. Diga jamais. Aconteça de haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que se afaste de você isso, que não haja entre vocês ele fala que a incredulidade é uma perversidade. Tem gente que olha assim, vê quando alguém bate num cachorro na rua, fala assim, que perversidade. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um rapaz que parece que torou os pés de um cavalo. E a perversidade, né? Então, o pessoal, a internet ficou comovida, todo mundo ficou assim, que perversidade que ele fez, e aquela coisa toda, e o pessoal falando disso. E eu cá comigo, pensando, e a incredulidade também dos outros? Que Deus considera como perverso coração de incredulidade. Deus também considera... Porque, irmão, você imagina, Deus deu o filho dele, o unigênito filho, o único filho que ele tinha. Aquilo que de mais precioso ele deu por mim e por você, e você não acredita nele. E quando ele fala que você é sarado e curado, você não acredita. Aí você acha que o coração é o quê? Ele vai falar assim, não, que coração lindo, que coração maravilhoso. Não, irmãos, é um perverso coração. Se você não acredita na palavra, irmão, você está tendo um coração perverso. Está pensando que perversidade é só fazer uma maldade batendo? Não, muitas vezes você está sendo perverso com o coração. Só por quê? Incrédulo, não crê. Quem não crê está sendo perverso. Perverso coração de incredulidade. Então nós precisamos nos arrepender disso e mudar. Como que eu mudo isso? Diga, pela fé. Diga, é a fé. Diga, é a fé. Então, irmão, se está escrito na palavra, creia. Apóstolo Bud sempre falava, irmãos, crê do jeito que está escrito. Não fica inventando moda. Amém? Porque às vezes tem gente que vai pegar uma teologia em cima, vai se aprofundar, cava tanto que vira lama. Acaba virando um negócio obscuro, um negócio... Não, irmão, está escrito assim, ó, se arrepende, se converte. Está falando aqui, ó, que você não tenha entre vós perverso coração de incredulidade, que te afasta do Deus vivo. Incredulidade vai te afastar de Deus. Fé te aproxima de Deus. Porque Hebreus 11, 6 diz que você precisa de fé para crer que Deus existe e que Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Agora, se você não crê, irmãos, você se afasta de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que estão aí longe de Deus? Porque não acreditam. Eu estava falando para Caio essa semana, eu falei, Caio, a igreja aqui é uma bênção, não é? É uma bênção, pastor. Rapaz, aqui tem homens e mulheres de Deus, não tem? Tem. Aqui é uma igreja que fala a verdade, prega a verdade, que vive a verdade, que tem homens e mulheres íntegros, irmãos, assim, eu fico olhando assim, dá um temor muito grande, homens e mulheres de oração, nessa igreja, membros maravilhosos. Eu falei para Caio, Caio, era para ter fila de gente, pelo estado que o mundo está, era para ter fila de gente aqui na frente, para vir para a igreja, é ou não é? Mas por que não tem? Por que a pessoa está lá fora, doente, e continua na doença? Por que está na pobreza e continua na pobreza? Por que está na miséria e continua na miséria? Por que está no pecado e continua no pecado? Porque não crê. Perverso coração de incredulidade. A Bíblia fala que o entendimento deles foi cegado. Eles não conseguem enxergar. Eles estão como cego no escuro. Bom, cego no escuro, né? Estão como cego, não conseguem enxergar. Aonde está? É tanta coisa na mídia, tanta coisa, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a pessoa fica perdida. Onde é que está a verdade? Onde está Jesus? Eu lembro que, vindo de uma festa, José e Maria caminhando junto com Jesus, ainda eram jovens, e eles conversando com Jesus, e de repente esqueceram Jesus. Sabe, é capaz que você esteja na igreja, caminhando com Jesus, e você esqueça Jesus.
Esqueça que Jesus ficou na igreja. Eita, esqueci Jesus, vou voltar lá. Aí voltou, aí encontrou Jesus aonde? Na igreja. Judaica, né? E Jesus falando, pregando, ensinando. Sabe, irmãos, esse coração de arrependimento, ele precisa ter na nossa vida. Nós precisamos crer. Acaba com esse negócio, irmãos. Machuca Deus quando você não acredita naquilo que Ele falou. Tem pessoas aí fora morrendo e nem sabem. Porque muitas vezes nem você está crendo. E a tua incredulidade não mostra para essas pessoas fé. E precisa. Porque é só pela fé que eles vão acreditar em Deus. Mas como que eles vão acreditar em Deus? Pela fé, sendo que os cristãos de hoje, da igreja moderna, a igreja atual, alguns deles, eles não estão demonstrando essa fé. Eles estão como José e Maria vindo no caminho esquecendo Jesus. Estão como os discípulos de Emaús, que estão andando no caminho, falando com Jesus, sem saber que é Jesus. Sensibilidade. Outra coisa que a gente precisa se arrepender, irmãos, converter o nosso coração. Provérbios capítulo de número 14, verso de número 12. De caminhos que nos levam à destruição. Tem gente que está indo para o buraco, você fala assim, rapaz, vira, vai para outro lugar, sai disso aí. Mas, da mesma forma que Jesus falava 2000 anos atrás, e pessoas não acreditavam, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está falando hoje, e tem pessoas aqui que não acreditam. E é o mesmo Jesus. Não tinha cabelo. Às vezes Jesus está do seu lado falando com você aí. Hoje, 2025. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes não é a morte física, mas é uma morte espiritual. Está indo para o caminho errado. Se você não estiver indo para o caminho da oração, o caminho da palavra, você está indo para o caminho errado. Se você não está indo para o caminho da obediência, no caminho da submissão, da humildade, você está indo no caminho errado. Se você não está indo no caminho da fé, no amor, na paciência, na bondade, na benignidade, você está indo para o caminho errado. E o caminho parece até ser bom, mas é um caminho de morte. Aí a Bíblia fala, todos os meses nós falamos na Santa Ceia, é por isso que no meio da igreja há uns que dormem, há uns que estão doentes, estão fracos, e há outros que morreram espiritualmente. Porque estão indo por um caminho que não deve ser seguido. Esse caminho vai dar morte, dá problema. E como eu saio desse caminho? Se arrepende nessa noite, muda a direção, decide. É uma decisão, arrependimento é uma decisão. Decide mudar o caminho, muda os seus caminhos. Ei, vou falar uma coisa para você, muda os seus caminhos. Só existe um caminho. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Jesus não estivesse no Pai e o Pai não estivesse em Jesus, Jesus falaria, ninguém vai ao Pai, porque o Pai está lá e eu estou aqui. Mas Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. E nós sabemos que Jesus é a palavra é o caminho. Se vai contra a palavra, irmãos, é duro para ti se recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você ir contra Jesus. É duro para você ir contra a palavra. Sai caro, machuca. Tem muita gente se machucando porque está indo contra os princípios de Deus, contra a palavra. E está pensando que é um homem que está falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está falando com você. Todos os dias Jesus está falando com você. Todos os dias Jesus está falando com você. Você está vendo Jesus? Será que você está vendo Jesus? Joel capítulo de número 2, verso de número 13.
Joel 2,13. Quero ler com vocês sobre esse chamado ao arrependimento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A mudança precisa ser dentro, não do lado de fora. Somente, eu choro. Irmãos, isso não comove a Deus. O arrependimento precisa ser dentro. Rasga o coração, irmãos, não as vestes. Porque lá eles tinham o costume de, quando eles supostamente estavam arrependidos, faziam alguma coisa de errado, eles rasgavam as suas vestes assim: Senhor, estou arrependido, né? Era aquela coisa toda. E aí vem Joel, o profeta Joel, fala assim: rapaz, não adianta você rasgar as vestes e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta você falar que está arrependido, rasgar as suas vestes e continuar pecando os mesmos pecados, pecados pessoais. Não adianta você falar que está rasgando as vestes e continuar pecando os mesmos pecados, pecado de incredulidade. Não adianta você rasgar as suas vestes e você continuar no mesmo caminho de destruição. Rasga o coração, muda de dentro para fora. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a quem? Ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio a irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do quê? Do mal. Se arrepende do mal, irmãos. Se arrepende do mal. Arrependimento. Esse versículo, ele mostra muito, irmãos, a misericórdia de Deus, mas ele também fala que nós precisamos nos converter ao Senhor. Irmãos, aqui na igreja, é por isso que eu falo, pais, tem cuidado, porque pode ser que seja somente um discípulo falando, Fabiano, os ministros que sobem aqui, os obreiros, vocês, as pessoas aqui dentro, pode ser que seja só discípulo, um monte de discípulo reunido aqui na terra, pode ser, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se esse pastor que vos fala for Jesus falando para você, se os ministros que sobem aqui for Jesus falando para você, se os irmãos que estão aqui for Jesus falando para você, certamente cada um de nós não está falando converta-se a mim. Você nunca ouviu isso? Nós não estamos procurando seguidores, irmãos, que você se converta a Fabiano, se converta ao discípulo, não. Nós estamos apontando para Jesus: se converte ao Senhor. Porque tem gente que ia dar desculpa: eu vou me converter a pastor, a igreja. Não, se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor. Qual a desculpa agora? O arrependimento precisa produzir algumas coisas, irmãos. Provérbios capítulo de número 28, verso de número 13. Primeira coisa, perdão. 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais, o quê? Mas o que confessa e deixa, alcança o quê? Prosperidade. Sabe por que tem muita gente que está prosperando aqui na igreja? A misericórdia do Senhor. Porque são pessoas que confessam e deixam. Eu tinha um estilo de vida, na minha empresa, na minha vida assim, mas eu converti, agora eu estou fazendo certo. E aí vem o quê? A prosperidade. Porque o contrário também é verdadeiro. Fala assim: olha, o que encobre as transgressões jamais prosperará. É por isso que muitas vezes, irmãos, você vê pessoas que não prosperam. De jeito nenhum, irmãos. E eu não estou falando de prosperidade de ter dinheiro. Porque lá fora tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Conheço muita gente rica, que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Prosperidade, estou falando em todas as áreas da vida. Também inclui o dinheiro. Mas você ter uma família bem sucedida, você ter saúde, paz, alegria, dinheiro, estar suprido de todas as coisas. Próspero é aquele que menos precisa. Amém?
Então está suprido de todas as coisas, é uma pessoa próspera. Aí você às vezes não vê na vida de algumas pessoas, por quê? E aí depois de algum tempo você vai saber. Porque tinha algo encoberto, tinha algo escondido. Eu oro que tudo aquilo que está escondido na sua vida, que seja revelado. É melhor você revelar do que o diabo revelar. Porque o diabo, se ele revelar o que você tem escondido, ele te expõe para te destruir. Se você revela, os humilhados serão exaltados. Se você revela, você confessa e deixa, você alcança misericórdia. É melhor, irmãos. É melhor você se arrepender. E nem essa Santa Ceia hoje. Produz mais o quê? 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. Glória a Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. A tristeza segundo Deus. O que é a tristeza segundo Deus? É você ficar triste porque pecou, não triste por causa das consequências do pecado. Porque tem muita gente que fica triste depois da rebordosa, depois das consequências, depois que tem um problema, aí a pessoa fica triste. Eu não estou falando dessa tristeza, eu estou falando a tristeza de ter pecado. Essa tristeza que você tem que ter. Quando você pecou, você tem que falar, você tem que sentir essa tristeza. Senhor, eu estou triste porque eu pequei. Eu não estou triste porque tem consequência. Eu já sei, porque tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Eu já sei que tem consequência. Mas eu estou triste porque eu pequei. Essa tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Aí você fala, eu não vou fazer mais isso, e você realmente tem a atitude de não fazer mais isso. Eu não vou mais mentir. Aí você começa a falar a verdade sempre. O arrependimento precisa produzir, irmãos, como está escrito em Atos, capítulo de número 3, verso de número 19. Arrependimento, reconciliação. Todo arrependimento, irmãos, ele vai reconciliar. O arrependimento, ele reconcilia. Ele vai reconciliar você. Sem arrependimento não tem reconciliação. Você já viu uma brigando com a outra? Aí uma não se arrepende, ou seja, elas não conseguem se reconciliar, porque uma não está arrependida. Nunca vai ter reconciliação se não tiver arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento vai trazer reconciliação, diga reconciliação. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 17. 2 Coríntios 5, 17, isso aqui você conhece muito bem. Olha o que está escrito. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? É o que? Nova, as coisas antigas já, eis que se fizeram novas. Você se arrependeu, mudou de atitude, então as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Aqueles que estão em Cristo, diga eu estou em Cristo. Mas é só para quem está em Cristo, diga eu estou em Cristo. Nós vemos, irmãos, na história, essa questão de remorso, muitas vezes. No caso de Judas, nós vemos muitas pessoas na Bíblia que falaram que mudava, mas continuava fazendo a mesma coisa. É remorso, não é arrependimento. Mas tem um arrependimento, irmãos, lá em Lucas, capítulo de número 22, verso de número 32.
É bem importante, a gente se identifica muito. Fala de Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus falando para Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falando, olha, eu, porém, orei, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque se desfalecer a fé, deixa de crer em Deus, e aí, perverso coração de credulidade, inimigo de Deus. Aí Jesus falando para Pedro, é Pedro, irmãos. Não é outra pessoa não, é Pedro. Olha, eu roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé. Olha para você ver como a fé é importante. E aí ele fala, pois tu, quando te converteres. Deixa eu falar uma coisa para você. Não todos, mas quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Quando você se converter, você vai ajudar a sua família. Quando você se converter, você vai ajudar os seus pais. Quando você se converter, você vai ajudar os seus amigos. Quando você se converter, você vai ajudar a sua rua. Quando você se converter, você vai ajudar na escola. Quando você se converter, você vai ajudar em Surubim, no teu bairro. Quando você se converter, você vai ajudar o Brasil. Quando você se converter, você vai ajudar o reino de Deus. E a conversão nada mais é do que uma mudança de atitude. Real, verdadeira. Decisão, ação. Vou fechar com isso aqui. João capítulo de número 8. Existem alguns passos de arrependimento. Eu não vou ler os versículos, mas eu vou falar para você. Primeiro passo, reconheça sem dar desculpa. Primeiro passo para se arrepender, reconheça sem ficar dando desculpa. Se deu desculpa, não está arrependido. Se falar mais é porque, se deu desculpa, não está arrependido. Quem está arrependido, reconhece sem dar desculpa. Arrependimento é decisão, decidido. Estou errado, fiz errado, estou arrependido, sem dar desculpa. Reconhece que está errado. Enquanto não reconhecer, irmãos, no Alcoólatras Anônimo, no AA, só entra lá para ser tratado quem reconhece que é viciado, que tem um problema. Sabia disso? Devia fazer isso na igreja também, né? Ia ser bem legal o pessoal lá na frente lá. Ah, você está chegando na igreja hoje? É novo? A primeira vez aqui na igreja? É, primeira vez. Então, você reconhece que você é pecador? Reconhece que você precisa melhorar? Você reconhece que tem problema? Ah, reconheço, então pode entrar, fica à vontade. Está no lugar certo, amém? Que não é um lugar de gente perfeita, mas é um lugar onde nós estamos nos aperfeiçoando. Mas precisa reconhecer sem dar desculpa, irmãos. Segunda coisa, confesse a Jesus e as pessoas. Confesse a Deus, muitas vezes os seus pecados, e também confesse as pessoas. Se você errou com alguém, rapaz, confesse com essa pessoa. Rapaz, quero pedir perdão para você. Não vai te matar, vai te salvar. Sinta dor pelo pecado e não pelo a causa, e não pelo resultado do pecado, e não pela a consequência do pecado. Mude de atitude. Confie no perdão de Deus. E a gente quer fechar com isso aqui, com João capítulo de número 8, verso de número 1. João 8:1 traz uma história clássica. João 8:1. Pessoal da mídia. Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Pode prosseguir. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Próximo. Os escribas e fariseus, os religiosos, que são os entendidos, cheios de Bíblia, que conhecem Gênesis e Apocalipse,
são aqueles que ficam apontando a vida das pessoas, acusando a vida das pessoas, matando as pessoas em nome de Deus. A língua desse tamanho. Fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, fala mal disso, fala mal daquilo. Escribas e fariseus. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Uma mulher que estava errando, estava errada. Foi pega em flagrante errando. E fazendo ficar de pé no meio de todos. Sabe por quê, irmãos? Porque o religioso ele tem prazer em expor o erro do outro. O religioso tem prazer, os escribas e fariseus, pessoas cheias de religiosidade, têm prazer em expor o outro. Expor o pecado do outro, expor o que o outro faz errado, nas redes sociais, na igreja, na rua, no telefone, em todos os lugares. Tem prazer de expor as pessoas. É diferente hoje? Acontece isso aqui hoje? Sim ou não? Pode ser que seja Jesus sentado aqui falando com você, então. É a mesma cena, a mesma coisa. Lugares diferentes, pessoas diferentes, mas o mesmo Jesus. E os mesmos discípulos. A mesma palavra. Avança. Disseram, pode voltar. Perdão, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Vibrando. O sangue chega a estar descendo na boca. O pessoal com porrete, com pedra, todo mundo já preparado já para descer o sarrafo, descer a madeira. Fazer justiça. Muito justiceiro. Tem muita gente querendo fazer justiça, mas a sua maior justiça é a misericórdia. Você não nasceu para ser um justiceiro. Você não é um justiceiro da fé. Você não é um justiceiro de Deus. Você não é um assassino de profetas, um assassino de pessoas, com a língua, com a boca. Avança. Verso número 5. E na lei, vem logo na Bíblia, na lei de Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. E você, pastor, Jesus, o que você diz? Quantas vezes, irmãos, pessoas vêm com sede para querer destruir a vida de famílias, pessoas, porque erraram mesmo. Eu não estou abonando o erro, nem abonando, Jesus também não fez isso, abonando o pecado, abonando o erro. Mas a gente discerne o coração, a intenção do coração. Essas pessoas, irmãos, elas não estavam agindo em amor. Elas não tinham amor no coração ali. A ideia delas não era amar essa mulher. Era matar essa mulher na pancada. Era ferir essa mulher, sangrar essa mulher. Era ver essa mulher no pó, no chão, destruída, acabada. Essa era a vontade do povo. E muitas vezes, irmãos, pessoas chegam e começam a apontar erro dos outros. Pastor, você não está vendo não? Aí eu dou uma risada. A minha risada é a mesma coisa de Jesus escrevendo no chão. Passa na minha cabeça. E você não peca? Você nunca errou? Vamos avançar para ver como foi essa história. Verso número 6. Isso diziam eles, tentando para terem o que acusar. Algumas pessoas chegam e fazem isso para querer ver qual que é a atitude do pastor. Porque se o pastor vai lá e você está fora do evangelho, suma daqui. Se você faz isso, cadê o amor, pastor? Se você acolhe, pastor é conivente. A mesma situação, o mesmo Jesus, a mesma palavra. Tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A Bíblia não fala o que ele escrevia, mas ele escrevia.
A gente pode entender o que ele escrevia pelo próximo versículo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vocês, que dentre vós, estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele de vocês que não tem pecado, que fale mal de um parente seu que não está na igreja, que não é nem crente. Experimenta. Aquele aqui que não tem pecado, que fale mal do seu irmão. Aquele aqui que não tem pecado, que se levante para acusar. É muito fácil, irmão, você estar na igreja, tem pessoas que nem cristão não é, e você quer cobrar Jesus de pessoas que não têm Jesus. Quer cobrar atitudes de pessoas que não conhecem a Cristo. Falar mal de pessoas que não têm conhecimento da palavra. É a mesma coisa disso aqui, ó. São religiosos querendo matar pessoas. Porque essa mulher não era da igreja de Jesus. Era uma pessoa. Ele nem conhecia. Aquele que não tem pecado aqui, que fale mal dos irmãos da igreja. Aquele que não tem pecado. Ninguém? Próximo. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Próximo. Mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele é acusador. Mas todos nós temos uma consciência. E a nossa consciência muitas vezes pesa, porque ela vai acusar. Ela só tem duas pessoas que sabem dos teus erros. Você, a tua consciência, né? E Deus, só. Sabe de todos. Então, quando pessoas fazem isso, elas estão esquecendo da consciência. Mas quando a gente traz a consciência de volta, Jesus trouxe a consciência de volta deles, fez uma pergunta, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí eles foram buscar. E a pergunta que eu fiz para vocês hoje é a mesma coisa. Para você buscar dentro de você. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Todo mundo embora, acabou a festa, não gostei da brincadeira de Jesus, esse negócio de Jesus pegou pesado, Jesus pegou e me colocou de frente a frente com o espelho, e aí eu me vi que eu também tinha pecado, eu também tinha erros, e aí não deu certo não, deu bom não. Aí ficou só Jesus e a mulher, a pecadora, tinha pecado mesmo, tinha errado mesmo. Eles não estavam errados, irmãos, entenda. Eles não estavam errados, a lei falava isso mesmo. A mulher pega em ato de adultério, ela deveria ser apedrejada, morta. Estava na lei. Mas aí Jesus, de frente a frente com a mulher, próximo, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe, irmãos, eu creio que quando nós formos para o céu, eu creio que lá não haverá mais condenação. Cadê aquelas pessoas? Ninguém te condenou?
Se você está aqui nessa noite e você cometeu erros, e você cometeu, saiba de uma coisa: ninguém aqui vai se levantar para acusar você, porque todos nós também erramos. Próximo. Respondeu ela: ninguém, o quê? Senhor. Sabe, irmãos, porque quando Jesus chega, Jesus já livrou ela e ela já reconheceu Jesus como Senhor da vida dela. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Sabe, nessa noite se coloque como servo, deixa Ele ser o Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e o quê? Conversão, arrependimento. Jesus deu uma oportunidade para ela se arrepender e ela mudar a vida dela, mudar o caminho dela, mudar a forma, mudar o dia a dia, para não fazer mais isso. Não é ficar jogando papel e falando que está arrependido e joga o papel de novo, está arrependido e joga o papel de novo, está arrependido. Porque, irmãos, você errar uma vez, isso não te torna um pecador. Isso mostra que você pecou. Agora, quando você começa a errar o mesmo erro várias vezes, aí você está pecando, se torna um pecador deliberadamente, consciente. É disso que ele está falando. Uma pessoa que serve uma água não é um garçom só porque serviu uma água. Mas se ele está sempre servindo, ele se torna. E eu não estou abonando o pecado. Estou falando para você o que Jesus falou para essa mulher. Aproveita que nessa noite Jesus não está condenando você. Mas um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E vamos ser julgados, um para o tribunal de Cristo, para as recompensas, outros para a condenação. Vamos louvar, vamos, fica de pé.